Oi, meu nome é Daniel, eu sou professor de História. Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula sobre a Grécia Antiga e na aula de hoje nós falaremos sobre as Guerras Médicas e a Guerra do Peloponeso. O período clássico da história da Grécia Antiga foi um período que se estendeu de 500 a 338 a.C. e desse período o grande destaque que nós faremos na aula de hoje serão as guerras que aconteceram na Grécia Antiga. Nesse período, que vai do século V até o século IV a.C., nós tivemos algumas guerras importantes acontecendo e essas guerras foram as guerras médicas, que foram os conflitos que aconteceram entre os gregos e os persas no começo do século V a.C. Nós temos a Guerra do Peloponeso, que foram aquelas guerras travadas entre a cidade de Atenas e seus aliados contra Esparta e seus aliados. E a Guerra do Peloponeso, ela foi de 431 a 404 a.C. e essa aula vai se encerrar com a conquista da Grécia pela Macedônia, que aconteceu em 338 a.C. As guerras médicas foram conflitos travados entre os gregos e os persas no começo do século V a.C. Esse conflito ele recebeu esse nome, médicas, por conta que os gregos se referiam aos persas como medos. As guerras médicas elas foram travadas em duas fases diferentes, que podem ser chamadas de Primeira Guerra Médica e Segunda Guerra Médica. No caso da primeira fase, os persas eles foram liderados por Dário I, que era o rei do Império Persa, ou também conhecido como Império Aquemênida, e a segunda fase ela foi liderada pelo filho de Dário I, que era chamado de Xerxes I. A primeira fase das guerras médicas se iniciou após uma rebelião de cidades gregas da Ásia Menor contra o domínio dos persas. Essas colônias gregas que existiam nessa região chamada Ásia Menor, ou também chamada de Jônia, elas aconteceram a partir de 499. Eles se rebelaram contra os persas e eles estavam tentando expulsar os governantes persas daquela região. Essa rebelião ela acabou sendo apoiada pela cidade de Esparta. E a Primeira Guerra Médica ela começou exatamente dos persas tentando controlar essa rebelião dessas cidades e também como forma de punir a cidade de Atenas. Depois que os exércitos persas liderados por Dário I conseguiram controlar a rebelião das cidades gregas na Ásia Menor, Dário I ele acabou liderando uma expedição punitiva que invadiu a Grécia e que rumou no destino da cidade de Atenas. O objetivo era destruir a cidade de Atenas para acabar de uma vez por todas com a influência da cidade de Atenas sobre as cidades gregas da Jônia e, naturalmente, impedir que novas rebeliões acontecessem novamente. Essa Primeira Guerra Médica ela teve como a batalha principal, batalha de destaque, a batalha final, que ficou conhecida como a Batalha de Maratona, que aconteceu em 490 a.C. Essa batalha, os gregos eles eram liderados por Milcíades e nessa batalha eles conseguiram derrotar os persas e os persas derrotados foram obrigados a se retirar da Grécia e retornar novamente para a Pérsia. A segunda fase das guerras médicas se iniciou alguns anos depois da primeira fase e nessa segunda fase os persas eles foram liderados por Xerxes I. Xerxes I acabou liderando os persas nessa guerra contra os gregos porque o seu pai havia falecido alguns anos antes e Xerxes I acabou assumindo o trono do Império Persa. Essa segunda fase, essa segunda invasão dos persas contra a Grécia liderada por Xerxes, ela acabou sendo realizada principalmente pelo desejo de Xerxes I de se vingar da derrota que os persas haviam sofrido dos gregos na primeira fase. Antes de enviar os seus soldados para invadir a Grécia continental, Xerxes I acabou enviando emissários para todas as grandes cidades da Grécia e esses emissários eles tinham como mensagem a solicitação de rendição dessas cidades ao domínio dos persas. Algumas cidades gregas acabaram se submetendo ao domínio dos persas porque elas temiam a invasão persa e a destruição que eles poderiam trazer. E aí nós podemos destacar a cidade de Tebas. Tebas, assim que eles receberam esse emissário persa com essa mensagem, eles aceitaram e se submeteram aos persas sem oferecer nenhum tipo de resistência. Mas outras grandes cidades da Grécia, como as cidades de Atenas e Esparta, elas acabaram rejeitando se submeter aos persas. E vai ser a rejeição dessas cidades que vai levar Xerxes I a enviar os seus soldados a uma segunda invasão na Grécia continental.
Os historiadores especulam que o exército de Xerxes I ele tinha aproximadamente entre 60 a 70 mil soldados enviados para a Grécia continental, e essa segunda invasão dos persas na Grécia continental ela foi iniciada a partir de 480 a.C. Da segunda fase das Guerras Médicas, nós podemos destacar os seguintes eventos. Primeiro a Batalha das Termópilas, depois a Batalha de Salamina e, por fim, a Batalha de Plateia. No caso, a Batalha das Termópilas é aquela famosa batalha onde 300 soldados espartanos seguraram o exército dos persas no meio de um desfiladeiro, que se chamava Termópilas. Os 300 espartanos eles acabaram sendo mortos porque os persas foram informados por um traidor de uma rota que circundaria o desfiladeiro, e com isso os persas conseguiram cercar todos os 300 espartanos e todos eles foram mortos porque eles se negaram a se render aos persas. Depois nós tivemos a Batalha de Salamina. A Batalha de Salamina foi uma grande batalha naval que aconteceu, onde os gregos foram liderados por Temístocles, e essa batalha ficou caracterizada pela vitória dos gregos e pela destruição de grande parte da frota naval dos persas. E por fim nós temos a batalha final, que é a Batalha de Plateia, onde uma liga das cidades gregas mobilizou um grande exército liderado por Pausânias, e nessa batalha os persas foram novamente derrotados pelos gregos, e a partir daí eles foram expulsos pela segunda vez da Grécia, e com isso Xerxes retornou à Pérsia e os persas nunca mais tentaram invadir a Grécia continental. Depois das guerras médicas, nós tivemos acontecendo na Grécia continental a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi um conflito que aconteceu devido à rivalidade que existia entre a cidade de Atenas e entre a cidade de Esparta. E essa rivalidade ela acabou crescendo por conta de situações que aconteceram na trajetória das guerras médicas. Durante as guerras médicas, os gregos eles formaram a Liga de Delos. A Liga de Delos basicamente foi a junção das cidades gregas que formaram uma grande coalizão para resistir e para lutar contra a invasão dos persas. Essa Liga de Delos ela era formada por muitas cidades gregas e era liderada pela cidade de Atenas, e todas as cidades gregas elas tinham que contribuir fornecendo uma certa quantia em dinheiro e uma certa quantidade de soldados. Depois que as guerras médicas acabou, a cidade de Esparta acabou saindo da Liga de Delos, e o enriquecimento de Esparta a partir dos recursos que estavam disponíveis para a Liga de Delos acabou gerando uma certa desconfiança e um certo atrito na cidade de Esparta. Com isso, a rivalidade entre as duas cidades ela vai acabar crescendo, e isso vai acabar levando a um conflito. Então, basicamente, a Guerra do Peloponeso é uma guerra que é explicada a partir da rivalidade existente entre a cidade de Esparta e Atenas, e essa rivalidade ela foi acentuada a partir do enriquecimento que a cidade de Atenas sofreu com o uso dos recursos que estavam disponíveis na Liga de Delos. A Guerra do Peloponeso ela aconteceu em 3 fases diferentes, mas que, juntando todas as 3 fases, a duração dessa guerra foi de 431 a 404 a.C. e o resultado da Guerra do Peloponeso foi a derrota da cidade de Atenas e o seu enfraquecimento. Com isso, o modelo de polis democrático ele acabou entrando em decadência, e a cidade de Esparta vai passar a exercer a hegemonia sobre toda a Grécia continental. Com a vitória na guerra, a cidade de Esparta passou a exercer a hegemonia e o controle sobre toda a Grécia continental. E esse controle da cidade de Esparta sobre toda a Grécia foi um controle muito tirânico, onde os espartanos exigiam uma quantidade de impostos muito altos das cidades gregas, e eles exerciam uma repressão muito forte sobre essas cidades. Esse controle tirânico de Esparta sobre toda a Grécia acabou motivando uma nova rebelião, uma nova disputa. Essa disputa vai acontecer em 371 a.C., quando a cidade de Tebas vai se rebelar contra o domínio espartano, e essa rebelião de Tebas vai levar à vitória dos tebanos, e Tebas, a partir dessa data, vai passar a exercer o controle sobre toda a Grécia. Essa sucessão de conflitos, se iniciando com as guerras médicas, passando pela Guerra do Peloponeso e terminando nessa rebelião da cidade de Tebas, contribuiu para o enfraquecimento e para o empobrecimento da Grécia. Principalmente a Guerra do Peloponeso, ela causou uma grande destruição por toda a Grécia, e isso acabou levando ao empobrecimento dessa região. Esse enfraquecimento e esse empobrecimento da Grécia
acabou abrindo brecha para que outros povos viessem e conquistassem os gregos. E quem vai realizar essa tarefa vão ser os macedônicos. Os macedônios eram liderados por Filipe II da Macedônia, e Filipe II da Macedônia tinha um objetivo de conquistar toda a Grécia e de exercer o controle de toda a Grécia a partir da Macedônia. Os macedônios eles eram um povo helenizado, eles tinham algumas características da cultura grega, e na Batalha de Queroneia, que aconteceu em 338, eles vão derrotar uma liga das cidades gregas e a Grécia continental vai passar a ser controlada pelos macedônios. Filipe II da Macedônia vai acabar sendo assassinado 2 anos depois, e quem vai assumir vai ser o seu filho, Alexandre III da Macedônia, que também ficou conhecido como Alexandre o Grande. A partir do reinado de Alexandre o Grande, nós vamos ter o período do Império da Macedônia e o início do período helenístico da história da Grécia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Caso tenha alguma dúvida, nós deixamos aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links para vocês poderem estar acessando depois. Espero vocês na próxima aula. Até!